Aleluia, glória a Deus. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia. Podemos assentar, queridos. Eu te convido a você abrir a sua Bíblia, lá no livro de Gênesis, capítulo 28. Mas essa música, ela tem a ver com a nossa mensagem, tá? Então segura aí que você vai entender. Gênesis, capítulo 28, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Partiu, pois, Jacó de Berseba, e se foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que tenham dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu, e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Pai Santo, Pai querido, graças te damos, ó Deus, por esta tão maravilhosa oportunidade, Senhor, de poder ser um meio, um canal, um instrumento, Senhor, aonde o Senhor possa falar com a tua igreja. Por isso, ó Deus, neste momento, eu quero te pedir que o Senhor possa acalmar os corações, que a tua palavra, Senhor, encontre lugar no coração da tua igreja. Ó Deus, e que esta palavra, Senhor, ela penetre até a divisão da alma, Senhor, e que ela, Senhor, venha produzir o fruto devido àquilo que o Senhor já preparou para esta noite. Nós te louvamos e te exaltamos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nessa noite nós vamos falar um pouco sobre Jacó, sobre 4 princípios para alcançar as promessas de Deus. Esse texto que nós lemos, eu quero só lembrar a você, trazer à sua memória o que o texto está dizendo. Jacó, ele estava fugindo da sua casa, fugindo do seu irmão. O seu irmão queria matar Jacó, então ele tem que fugir depressa para que isso não aconteça. Então Jacó, ele sai, pega a sua roupa e ele vai embora. E quando chega em um determinado lugar, Jacó, ele coloca uma pedra, faz dessa pedra um travesseiro, e então ali ele dorme. Ele tem um sono. E ele ele dorme e sonha. E nesse sonho, Jacó, ele vê uma escada que é colocada no céu, pega do céu até a terra. E nessa escada os anjos de Deus
sobe e desce por ela, e no topo dessa escada, Deus está ali. E Deus, ele olha para Jacó e confirma uma promessa, a promessa messiânica. A promessa que ele tinha feito a Abraão, a promessa que ele tinha feito ao seu pai Isaque. Ali Deus, ele confirma a promessa a Isaque. Depois de Isaque estar fugindo, depois de Isaque estar ali sem nada, naquele deserto, onde ele pega ali uma pedra e coloca como travesseiro, ali Deus se revela para Isaque, ali Deus renova a aliança messiânica que tinha feito a Abraão, e renova essa aliança com Isaque, com Jacó. E ele diz: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque, e essa terra em que você está deitado, eu vou te dar a você e a sua descendência, e a sua descendência será como a areia da terra, será muito grande, eu vou te abençoar, e eis que estou contigo e te guardarei por onde você for, eu não vou te deixar. Deus ali, ele estabelece uma aliança, ele renova a aliança com Jacó. Mas deixa eu te dizer uma coisa, essa promessa que Deus faz a Jacó, essa promessa que Deus faz a Abraão, essa promessa que Deus faz a Isaque, eu quero te dizer que você faz parte desta promessa. Você está inserido nesta promessa. Eu faço parte desta promessa. Você faz parte desta promessa. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que o Velho Testamento, ela é a sombra do Novo Testamento. É isso que a Bíblia, o que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que aconteceu, tudo que está escrito no Velho Testamento, é a sombra do Novo Testamento. Vou lhe explicar melhor. A Bíblia conta sobre o tabernáculo de Deus, o santuário do Altíssimo. E a Bíblia diz que quando o sacerdote, ele tinha que sacrificar um animal, derramar o sangue, para poder assim entrar no Santíssimo Lugar. Veja comigo, olhe comigo aqui. Você tem o santo lugar, o átrio, o Santíssimo Lugar, e você tem o lugar do sacrifício. Antes de você entrar no átrio, antes de você entrar no Santíssimo Lugar, o sacerdote, ele tinha que entrar no lugar do sacrifício, que ficava do lado de fora. E ali ele cortava o cordeiro, ele deixava o sangue derramar. O que isso significa? Jesus é o Cordeiro de Deus. O sacrifício apontava para Cristo. Porque naquele momento em que ele sacrificava aquele animal, naquele momento em que ele derramava aquele sangue, ele estava anunciando a Jesus Cristo. Ele estava dizendo: olha, vai vir um cordeiro, vai vir alguém que vai derramar o sangue dele, e não vai mais ser preciso derramar sangue de animal, porque o sangue dele vai purificar toda a humanidade. É a sombra. O Velho Testamento é a sombra do Novo Testamento. Observe que depois o sacerdote, ele tinha que passar pela água, ele tinha que lavar as mãos, lavar o seu cotovelo, ele tinha que se limpar. Estava apontando para o batismo, descer as águas do batismo, nascer de novo. Depois que você reconhece a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, depois que você tem os seus pecados ali perdoados por Ele,
Você tem que então descer as águas do batismo para confirmar a decisão que você tomou. Então o sacerdote ali, ele lavava as mãos. O Velho Testamento é a sombra do Novo Testamento. Depois o sacerdote entrava no átrio. Ali de um lado tinha a mesa dos pães, do outro tinha a mesa do incenso. E então o sacerdote, ele tinha que passar pela mesa dos pães, a ceia do Senhor. Quando você aceita Cristo, desce as águas, você tem que participar da mesa do Senhor, da comunhão com a igreja, dos pães. Depois o sacerdote, ele tinha que ir para o outro lugar onde ficava a mesa do incenso. E ali existia um perfume raríssimo, um perfume o qual Israel não poderia usar no corpo, não poderia fazer a essência, não poderia copiar, só poderia usar aquele perfume naquele dia, no dia onde o sacerdote entrasse, e ali ele acendia o incenso, e aquele cheiro tomava todo aquele lugar, e tomava todo Israel. Israel entendia que o sacerdote estava agora oferecendo incenso ao Senhor. Adoração. Deus recebe a adoração de seus filhos, daqueles que são lavados e remidos pelo seu sangue, daqueles que tiveram os seus pecados lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então você chega na igreja e você começa a adorar, a louvar a Ele, a adorar a Ele. Então aquela adoração, ela começa a subir e chega até o trono de Deus. O Velho Testamento é a sombra do Novo Testamento. Aí depois disso, o sacerdote, ele tinha que entrar no Santíssimo Lugar. Ali estava a Arca da Aliança, onde você tinha a tábua dos 10 mandamentos, o cajado de Arão, os utensílios da semente, do maná. Mas em cima da arca tinha o précipe. A língua trava nessas horas, mas é isso, é propiciatório, é isso mesmo. Oh, glória a Deus, está gravando, olha, vou para o YouTube. Oh, Jesus. Então corta aí essa parte aí. Né? E lá em cima da tampa, amém? Glória a Deus. Ficava dois querubins. E entre aqueles querubins ficava a glória do Senhor, a presença do Senhor. Ninguém tinha acesso, ninguém podia tocar naquela arca, porque ela escondia algo precioso, algo grande, que era a glória do Senhor, a presença de Deus. Só quem tinha acesso à presença de Deus era o sumo sacerdote. Ele tinha que passar por todo esse processo. Tinha que sacrificar, tinha que lavar as mãos, tinha que acender o incenso, tinha que passar pela mesa dos pães, para só depois, somente ele, chegar diante da Shekinah de Deus, chegar diante da glória de Deus. Ele podia contemplar a glória do Senhor. Mas a Bíblia diz que pelo sangue de Cristo, o véu do templo se rasgou, e você, nós temos livre acesso a Ele. Temos livre acesso a Ele. Tudo isso apontava para o novo mandamento de Deus.
Você faz parte desta promessa. E que promessa messiânica é esta que eu estou falando? Ao que Deus falou para Jacó, para Abraão, para Isaque. É a promessa de seu filho. É a promessa da salvação. Vai muito mais, muito além do que bênçãos financeiras. Vai muito mais, muito além do que o seu carro. Vai muito mais, muito além do que a sua casa. Vai muito mais, muito além do que a sua roupa, do que a sua conta bancária. É a sua vida salva em Cristo Jesus. É você chegar diante dEle. Diante dEle. Essa é a promessa que Deus faz a Abraão. Abraão, eu vou fazer de você vai ser gerado. Jacó, de você vai ser gerado uma nação grande. Tão grande como a areia da praia, tão grande como a areia da terra, tão grande como você não pode contar. Não há como contar os filhos de Deus hoje. Aonde você olha, no Oriente, no Ocidente, no Norte, no Sul, ali tem uma igreja, ali tem uma tenda, ali tem 2 irmãos, ali tem a igreja do Senhor. Lavada e remida pelo seu sangue. Você faz parte. Diga assim para o seu irmão: você faz parte desta promessa. E como é que eu provo isto? João, capítulo 1, versículo 12 e versículo 13. Abra a sua Bíblia aí. Os irmãos vão colocar aqui rapidinho, né? João, capítulo 1, versículo 2, versículo 12 e 13, diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Sabe por que você faz parte desta promessa? Não é porque você quer, não. Não é porque o seu irmão que está do teu lado fica te cutucando todos os dias para você aceitar a Jesus. Sabe por quê? Porque Deus quer. É a vontade de Deus. É a vontade de Deus que quis te salvar. É a vontade dEle que Ele quer te salvar. Ei, você que está aqui nesta noite, que entrou pela primeira vez, você que talvez não fez uma aliança com Cristo, deixa eu te dizer, não é só a minha vontade, não é só a vontade da igreja, é a vontade de Deus. Não é só a vontade da sua esposa, do seu marido, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, é a vontade de Deus que quer te salvar. É por isso que Ele te procura. É por isso que não tem jeito, você vem para um culto desse, para 12 dias proféticos, aí chega aqui, tem um pastor todo bonito assim, falando o quê? Aceita Jesus. O caminho é Jesus. O caminho é Cristo. Sabe por quê? Porque eu não vim fazer a minha vontade. É a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que você seja salvo, é que você faça parte desta promessa messiânica que Deus fez a Abraão, a Isaque e a Jacó. É a vontade de Deus. A segunda coisa que nós podemos entender, olha, Jacó não era um homem certinho. Jacó, ele era um homem com defeitos. Nós somos pessoas com defeitos. Nós somos pessoas imperfeitas. Mas mesmo assim Deus nos alcançou. A Bíblia diz que Jacó não era certinho. Deus queria cumprir a promessa dele na vida de Jacó, na descendência de Jacó. Mas Jacó às vezes queria dar um empurrãozinho a Deus, como que se Deus precisasse
de um empurrãozinho para cumprir a vontade dele. Deus não precisa de empurrãozinho. Para de empurrar teu irmão. Deus não precisa de... No dia que Deus quiser, Deus aperta ele, Deus traz ele. No dia que Deus quiser, Deus aperta. Eu tenho um cunhado, eu vou falar, cunhado pode falar de cunhado. Hoje é crente da Assembleia de Deus. Ele é um cara que dá dois de mim. Não sei como eu passei por ele para namorar minha esposa. Grandão. E um cara que brigava, bebia, chegava bêbado. Mas ele gostou de mim. Da primeira vez que ele me viu, gostou logo de mim. Sou parceiro dele, graças a Deus. É Jesus no negócio. E a minha sogra, a mãe dele, orava por ele. Jesus, liberta este homem. Traz ele para os teus caminhos. Eu quero ver o meu filho andar em teus caminhos, Jesus. E ele bebendo, cerveja, cachaça, chegava bêbado, brigava. Era um cara que se olhava assim, se daí nunca na vida vai ser um filho de Deus. Deus disse, espera aí, eu já sei como trazer você. Deus colocou ele teve um câncer, ficou desesperado, um homão grandão, se arriou, chorou, meu Deus, agora eu vou morrer. Entrou na mesa de uma cirurgia, mas antes de entrar na mesa de cirurgia, Jeová apertou ele. E agora, cabra, tu vai aceitar ou tu vai morrer sem Jesus? Aí ele disse, eu quero Jesus, eu vou entrar nessa mesa aí nada sem a minha salvação? Eu vou correr o risco de entrar nessa mesa sem receber a minha salvação? Eu quero Jesus. Um homem que não queria nada, hoje está na Assembleia de Deus, é pregador da palavra de Deus. Quando Deus quer, Deus aperta. Deus não precisa de jeitinho. Jacó queria dar um jeitinho para ter a promessa. Deus já havia dito a ele, Jacó, desde o ventre ele já era separado. A mãe dele via mexer, dois filhos brigarem entre si. Deus disse, opa, o mais velho servirá ao menor, o maior servirá ao menor. O mais velho servirá ao mais novo. Esaú nasce, mas a promessa estava com Jacó. Seu pai Isaac estava para morrer, pensando que ia morrer, depois viveu muitos anos. Vem cá, eu vou dar minha bênção ao filho mais velho, a Esaú. A mãe veio e diz, não, vamos dar um jeitinho. Que jeitinho é esse? Olha, nós vamos botar uma roupa aqui, vamos se parecer você com Esaú, e aí seu pai vai pensar que você é Esaú, e ele vai dar a bênção. Sabe qual foi o resultado desse enganar? É o resultado que nós lemos. Uma mãe que tinha 2 filhos em casa, agora vê o seu filho, um filho querendo matar o outro, e um filho tendo que ir embora às pressas. Um filho que tinha enganado o seu irmão e pegado a bênção da primogenitura, agora saiu sem direito a nada, sem gado, sem fazenda, sem nada. Ele tinha bênção, roubou a bênção do irmão, mas saiu sem nada, não herdou nada. Tudo que ele conquistou, conquistou em outra terra, porque quando Deus quer abençoar, Deus abençoa em qualquer lugar. Quando Deus quer salvar, Ele salva em qualquer lugar. Quando Deus chama e Ele diz, eu vou salvar, Ele salva em um culto como esse, Ele salva na sua casa, Ele salva no trabalho, Ele usa alguém para falar na faculdade, Ele usa alguém para falar na escola, Ele usa alguém para falar dentro do ônibus, Ele usa alguém para falar em casa, Ele usa, Ele vai falar, Ele vai dar um jeito. E a sua família vai se converter. Ele vai dar um jeito, compreenda isso, não se desespere. Ele vai trazer o seu marido para estar com você na igreja.
Ele vai trazer a sua esposa, Ele vai trazer o seu filho. Ele vai trazer, Deus vai dar o jeitinho. Enquanto você está aqui, Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei como ele está vivendo, eu não sei como você que chegou aqui está vivendo. Talvez você diga: pastor, eu não sou merecedor desta promessa, eu não sou merecedor da salvação, eu não tenho essa capacidade de entrar no santíssimo lugar, eu não sei nem dobrar os meus joelhos e adorar a Deus, eu não sei, eu não consigo. Deus, Ele te chama e Ele vai dar um jeito para você estar com Ele. E hoje é noite de salvação, amém? A terceira coisa que nós precisamos entender é que a casa de Deus é lugar da manifestação da glória de Deus. Olha só que interessante. Voltando lá, em Gênesis capítulo 28, no versículo 17, Jacó, ele acorda do seu sonho. Aí ele diz assim: e temeu e disse: quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Para essa promessa se cumprir na sua vida, você precisa estar na casa de Deus. Depois que Jacó ele teve essa visão, então a Bíblia usa a expressão terrível. É algo assim que eu não consigo nem imaginar. Uma escada, anjos subindo e descendo. É o acesso ao céu. Deus estava dizendo: olha, Jacó, o acesso ao céu, o acesso que conduz aos céus, este lugar onde os anjos sobem e descem, e aonde o Senhor está ali em cima, olha, Jacó, este lugar é aqui. E Jacó então ele entende que é a casa de Deus. Quão terrível, Jacó diz assim: quão terrível é este lugar. Este lugar não é outro lugar. Eu estou na casa de Deus. Porque na casa de Deus acontece milagres. Na casa de Deus acontece salvação. Na casa de Deus Jeová te pega. Na casa de Deus o povo se reúne em um só coração, em um só propósito, e a adoração ela sobe. Na casa de Deus a cura. No sábado, Gênia estava ministrando louvor aqui. Eu estava lá no fundo, ali, quietinho. Eu sou assim, um meio quietinho, tá? Quando vocês me verem assim, quietinho, não diga: o pastor não está sentindo, não. É porque os apóstolos me doutrinou como um batista. Eu cresci na igreja batista, eu não tenho culpa. Então eu não vou sapatear, gritar, rodar. Pastora Tiane vai. Pastora Tiane dá uns glória. O pastor fica quietinho, é na dele. Tá bom? Mas está observando tudo, ó. Não passa nada nesses ouvidos que ele não ouça. Ele não observe. E eu estava ali adorando ao Senhor. Aí o pastor Eugênio começou a dizer: comece a falar em línguas, adore. Eu não gosto muito de ficar falando em línguas assim em público. Eu gosto mais quando eu estou na minha assim, eu falo em línguas. E eu estava assim de repente orando. E de repente quando eu percebi, eu digo: opa, peraí. Eu estava falando em línguas. Eu digo: entrei no mover. Como é que nesse negócio aí, a igreja estava no mover, na adoração. Quando você está na igreja, ainda que você não queira, mas quando você começar a ouvir a igreja adorar, a louvar, aquele irmão sapatear, você diz: eita, a glória de Deus estará aí. Tem
algo bom acontecendo aí. Tem algo bom acontecendo nesses 12 dias. Deus está neste lugar e eu não posso perder. Então você levanta suas mãos voluntariamente, sem ninguém te forçar. E você, quando se perceber, você está adorando, louvando, falando em línguas, dando glórias. Quando você vê, você já está diante do trono, diante do Cordeiro. Mas isso só acontece na casa de Deus. Satanás, ele entendeu isso. É por isso que nós cantamos aquela canção. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Satanás, ele entendeu de que quando ele prende um crente, 50, 100, 1000 se levanta. Quando ele mata um crente, 50 mil se levanta. Quando ele aperta, ele tira as coisas do crente, mais crente se levanta, mais o crente se fortalece. Porque quanto mais você está na prova, quanto mais você vê um negócio apertar, mais você busca a Deus. E aí a igreja cresce. Quando você está na bonança, eu tinha um discípulo, ou melhor, teve um discípulo, vou correr, vamos. E ele se converteu, estava desempregado. Quando ele arranjou emprego, parou de vir para a igreja. Eu disse, rapaz, o que está acontecendo? Ele, estou fazendo muita hora extra, não dá. Eu digo, mas se você não for, como é que você precisa adorar, você precisa estar em comunhão? Resultado, saiu dos caminhos do Senhor. Porque na igreja é lugar da manifestação da glória de Deus. Eu vou pedir permissão ao irmão que está ali. Eu estive na casa dela ontem e ela me contava algo interessante. Ela disse assim, pastor, eu já recebi 4 bênçãos nessa igreja, 4 curas. E uma das curas, o meu coração crescia. E eu fui ao médico. E o médico disse assim, não tem mais jeito. Quase eu falava o nome da irmã, né? Mas não pedi permissão a ela. Não tem jeito. O seu caso aqui, mas não tem um remédio, não tem uma cirurgia. Não. Não tem mais jeito, não. E ela saiu dali abatida, chorando, com o coração, o que é que eu vou fazer? Então ela conheceu Galileia. E ela começou a vir para os cultos de segunda-feira. Ela disse que um dia ela estava aqui, quando os pastores chamam, e ela estava aqui nesse meio. Aí o apóstolo veio, pôs a mão no peito dela e começou a orar. E começou a dizer a enfermidade que ela tinha. E começou a declarar a cura sobre a vida dela. E naquele momento, a glória de Deus se manifestou. E ela recebeu a cura dela. E ela disse, pastor, nunca mais o meu coração cresceu. Não tomei remédio, não fiz cirurgia, não voltei mais ao médico e eu estou curada. A igreja é lugar da manifestação da glória de Deus. Mas o que tem isso a ver com a bênção messiânica de Jacó? É que Deus estava falando da igreja, quando ele diz, olha Jacó, a sua descendência será maior do que a areia da terra. Estava apontando para a igreja do Senhor. Você não estava apontando para o Israel, mas você não é judeu, você não tem a linhagem, você não tem sangue de judeu. Aí talvez você pudesse dizer assim, mas eu não faço parte dessa promessa porque eu não tenho sangue de judeu. Não, mas a promessa apontava para a igreja de Cristo.
A promessa apontava para Cristo. Não é, a Bíblia diz assim, eita, agora me atrapalhei, foi todo, Jesus amado, oh, aleluia. É isso. Fala, Jesus. Gálatas, capítulo 3, versículo 9. É 9, acertei? Aí, bota aí, irmão. Diz assim, eita, esse negócio aqui tá bom. De sorte que os que são da fé, mas minha tradução não é essa não, eu gosto da minha tradução. Aí se me atrapalha todo. Deixa eu ir cá. Irmão, minha Bíblia é assim, eu gosto da minha Bíblia. Ninguém se mete na minha Bíblia. Eu me entendo com ela. Gálatas 3:9 diz assim. Não é esse não, pastor. É o último. Isso, por isso que eu não entendi, o irmão estava certo. É Gálatas 3:29. Diz assim: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Você é filho de Abraão. Você é filho de Abraão. Você é herdeiro da promessa. E Jacó, ele vê uma escada. Que escada é essa? Ele diz, quão terrível é este lugar. Este lugar não é a casa de Deus. Se coloque de pé nesta noite. Tinha mensagem aqui para mais 2 horas, mas você precisa vir amanhã. Você precisa vir amanhã, vou vigiar, viu? Vou vigiar. Senão o pregador de amanhã. Se coloque de pé nesta noite.